Olá, tudo bem? Eu sou Vladimir Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Hoje estamos aqui no 8º Fórum de Liberdade Econômica, para a sessão em breve que vai começar sobre a China, sobre o mercado chinês, empreendedorismo e a nova economia. E quando a gente fala de China, é sempre aquela imagem anterior, eu diria, e eu quero a ajuda de vocês para a gente conseguir definir hoje o que está acontecendo nos mercados chineses. A gente trabalhava com uma imagem de China, eu penso em poluição, muita fumaça, eu penso em produtos em muita quantidade, produto barato, mas isso mudou, né? Eu queria começar agora, Zé Ricardo, o que aconteceu? Muito obrigado, professor Vladimir. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse 8º Fórum de Liberdade Econômica, para falar sobre China. Um tema que tanto Thomas como eu gostamos muito de falar, muito de debater, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade aqui no Brasil por conta das preconcepções. Como o professor Vladimir já mesmo falou, a gente tem muitas preconcepções contra a China. E a China hoje, ela tem uma outra face. Ela é uma China sustentável, uma China inovadora. Então, quando a gente fala de China, seja de produto, seja de serviço, a gente está falando de inteligência artificial, de comércio eletrônico, de drones, de computação em nuvem. Nossa, a gente começa a se animar. A gente vai lembrando dos veículos elétricos, a energia limpa, né? Tanto a energia eólica, solar, a energia hidrelétrica. Então, a gente está falando de um novo capítulo. Então, pelas políticas que a China implementou, a gente tem visto o crescimento e o desenvolvimento. Uma política que é feita para o seu povo e tem dado resultado. Resultado esse, inclusive, que fez com que mais de 770 milhões de pessoas saíssem da pobreza extrema, desde 78, quando o Deng Xiaoping decidiu fazer a reforma econômica, social e política. Obrigado, professor Vlad. Depois dessa explicação do Zé Ricardo aqui, fica difícil. Mas eu queria falar um pouquinho da China, agora numa outra área, numa área de cooperação cultural. Professor Vlad, a gente sabe que recentemente estive no Rio de Janeiro no Festival de Cinema, junto com a Ancine, junto com o Ministério da Cultura e junto com a China Film Administration. E eles mostrando o que a China tem também no audiovisual. Então, acho que a China tem muita coisa para mostrar, não só nesta área de tecnologia, não só na área da infraestrutura, dos seus aeroportos, portos. Hoje, os 10 maiores portos do mundo praticamente se concentram na China. O maior aeroporto do mundo está em Beijing. Os trem-balas, professor Vlad, de uma cidade para outra, cito o exemplo de Beijing para Tianjin, é meia hora. Então, assim, uma distância super distante, de 200 quilômetros, se eu não me engano, Zé, você consegue ter essa interligação de cidades para cidades. Agora tem uma ligação de Hong Kong para Pequim. Você pega um trem-bala de noite, você está de Hong Kong em Pequim só passando uma noite. E, além disso, também o entretenimento, né? A gente tem Macau, temos as pontes agora de Hong Kong para Macau, que é a maior ponte do mundo. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai falar aqui hoje no Mackenzie. Já participei da semana jurídica aqui no Mackenzie, foi muito bom, foi excelente, porque também convidamos uma professora do Instituto Confúcio para falar do mandarim e das etiquetas com as partes chinesas, e é por isso que é importante trazer esses conteúdos aqui para a academia e para a comunidade acadêmica, professor Vlad. A gente falou sobre uma outra imagem, uma outra China, né, do que a gente tinha no passado. E aí eu quero falar de uma coisa que é muito importante para o nosso centro. O nosso centro é um centro de liberdade econômica, né? Um centro acadêmico que estuda liberdade econômica, e o papel do empreendedorismo é chave quando a gente discute liberdade econômica. Então eu queria saber de vocês, tanto aqui Zé Ricardo, CEO do Lead China, como Thomas Law, que é o CEO do IbraChina, qual é o papel que o empreendedorismo, o que é essa abertura de mercado que permitiu as pessoas empreenderem, o que é o empreendedor chinês? Eu queria saber essa essência, né, do empreendedorismo nessas mudanças da China. Esse é um ótimo ponto, professor. Empreender é inovar. Empreender é sentir a necessidade de se criar algo novo para atender a sociedade. E nós estamos falando de uma sociedade de 1,4 bilhões de pessoas. Então, tem que ter primeiro, um ambiente favorável. Eu acho que o governo chinês ele promove um ambiente favorável ao
crescimento e ao desenvolvimento, não só de startups, mas de um mundo empreendedor. E quando eu falo de empreendedorismo, eu não falo somente do empreendedorismo de constituir uma sociedade, de constituir uma empresa, mas o intraempreendedorismo também, de você estar dentro de uma empresa e criar laboratórios. Isso é cada vez mais comum na China, e a gente tem visto uma série de empresas que cresceram assim. A Huawei, né, a ByteDance, a Quai, você tem uma série de empresas que nasceram nesse mundo pequenas. O Alibaba, acredito que é o maior exemplo, né, do Jack Ma, e desenvolveram, né, porque é um ambiente em que você tem uma escalabilidade, né, a gente está falando de 1,4 bi, mas tem também um ambiente muito favorável, um ambiente em que, pela necessidade, o chinês ele corre atrás, ele desenvolve, é uma cultura de muito trabalho. E esse ambiente inovador, geralmente eu falo até um termo forte, né, é que o governo deixa as coisas acontecerem. A gente pode acompanhar, por exemplo, quando lançaram as bicicletas compartilhadas na China, nós tivemos cemitérios de bicicletas novas. Por quê? Porque não tinham controle. Várias empresas tentaram copiar um modelo e esse modelo, depois, ele foi concentrado em apenas 2, 3 empresas. Então, teve um crescimento de uma ideia, uma tentativa de replicação dessa ideia e, depois disso, só as mais sólidas elas ficaram no mercado. Mas é um ambiente que você vê inovação a cada metro, né? Você está aqui, pegar o exemplo do Dr. Thomas aqui, que falou do trem-bala. Você está saindo de Hong Kong, você vai até Beijing, você vai passar a noite no trem. Você pode pedir um lanche, não esse lanche dentro do trem, o lanche que é servido no trem, mas você pode pedir de uma lanchonete, um Burger King, um McDonald's, e na próxima estação que você parar, vai ter ali um entregador do McDonald's e do Burger King, e eu não estou exagerando, porque isso aconteceu já conosco, quando a gente levou membros executivos brasileiros para conhecer o mercado chinês. A gente está pedindo uma comida, né, no hotel, e de repente o telefone do hotel toca. E é falado em chinês, olha, um robô está na sua porta, por favor, abra. E quando o robô chega, um robozinho que tem dentro da sua barriga o lanche, ele chega no corredor, é tocada, é disparada a campainha do quarto do seu hotel e na hora de você abrir a porta, está o robô na sua frente, você só digita o código para abrir a barriga dele, digita o código, pega o seu lanche e vai comer. Enquanto você poderia estar tomando banho ou numa ligação, você não precisa ir até a lanchonete pedir ou pedir pelo aplicativo, como a gente está acostumado aqui. Um robô ele leva essa comida para lá. Então, o ambiente inovador ele é demonstrado em cada atitude, no dia a dia do chinês. E eu acho que é isso que é um grande fato de inspiração para o Brasil. A gente está aprendendo muito, especialmente na parte de comércio eletrônico e na parte de infraestrutura. Professor Vlad, eu acho que eu daria para citar aqui um exemplo que o Zé Ricardo participou dessa cooperação com o Tianjin, um evento de debate econômico. E um exemplo que eu queria citar é a Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira que está também na China e na cidade de Tianjin. Ou seja, a gente tem também exemplos de empresas brasileiras em parceria com a China, que estão desenvolvendo muita tecnologia para o mundo. Inclusive, a Embraer está tentando produzir aviões elétricos, aviões híbridos, também drones elétricos, drones híbridos. Então, você vê que essa parceria ela é muito frutífera. E, por outro lado, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que isso tem que falar um pouquinho da cultura chinesa, porque isso está enraizado realmente na cultura dos chineses. O Zé morou lá, acho que uns 5 anos, né, Zé? Então, e a sociedade ela é muito dinâmica. Então, hoje, se a gente for para a China, a gente vai ter um aplicativo, um app. Daqui 6 meses, professor, vai ser um outro app que vai estar na moda. Então, eu acho que para entender a China, e vocês que são os alunos que querem conhecer a China, querem estudar a China, tem que ir para a China, fica um mês, faz um intercâmbio, depois, se puder fazer uma especialização, né, Zé, em alguma universidade de Direito, ou qualquer universidade em Pequim, Xangai ou Hangzhou, é bem legal, porque vai te dar um olhar diferente das dinâmicas do comércio chinês. Eu acho que isso é importante. A gente tem o Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, também, que é um projeto bacana, e tem muitos eventos relacionados ao comércio, relacionados à infraestrutura, e a China está investindo muito em novas infraestruturas de tecnologias. Então, acho que tem muita coisa para a gente debater aqui hoje, professor Vlad, e fica o convite aí para todos também seguirem a nossa página do IBRA China
que é www.ibrachina.com.br. Para a gente encaminhar a nossa conversa, esse bate-papo rápido, e puxando um ponto da fala de vocês dois, o que nós, no Brasil, podemos aprender com esse ambiente, que é um ambiente que está favorecendo o empreendedorismo, que tem inovação, que transformou-se, e não foi pouco, foi muito. O que a gente pode trazer de lição para o Brasil? Nós já estamos aprendendo, professor. A gente tem visto um cenário muito diferente hoje aqui no Brasil, especialmente porque o Brasil e China estabeleceram mais do que não só uma parceria estratégica bilateral abrangente, com 50 anos de relação diplomática em 15 de agosto de 2024, uma inserção cada vez maior na parte de intercâmbio de sustentabilidade e inovação. Então, a gente tem visto muitas empresas chinesas na área de tecnologia vindo aqui para o Brasil. A gente conhece muito bem a Huawei, mas talvez vocês não conheçam a Oppo, que já chegou aqui, a própria ZTE. A gente pensa em aparelhos celulares, mas é um mundo de muito mais do que meros aparelhos celulares. A Hikvision, a Dahua, são empresas que têm vindo e têm conquistado aqui o gosto do brasileiro. É só a gente verificar, professor, os veículos elétricos que estão chegando aqui no Brasil. Great Wall Motors, BYD, Neta, a Guangzhou Automobile Company, são empresas que começaram pequenas, se tornaram gigantes e têm, principalmente na hora quando a gente fala de comércio eletrônico e de infraestrutura digital, o brasileiro tem se inspirado nesses modelos, como a Magalu, como o Mercado Livre, nas empresas chinesas que trabalham com esse comércio eletrônico, porque como o Dr. Thomas já muito bem disse, a China está em constante revolução, em constante mudança, e eu acho que o brasileiro entendeu isso e tem valorizado muito essa transformação que a sociedade lá está passando, como também a nossa tem sofrido tantos os efeitos positivos dessa transformação. Professor Vlad, eu queria acrescentar também, além do que o Zé já falou da parte comercial, outros exemplos. Eu acho que o Brasil tem um papel fundamental nesses fóruns internacionais, fóruns multilaterais. O Brasil hoje participou, aliás, esse ano participou dos BRICS. O Brasil também participou do COSBAN, com a ida do Dr. Geraldo, para falar com o vice-presidente da China, Han San. E esse ano agora, semana que vem, o Brasil, o presidente Lula, vai receber o presidente da China no dia 20 de novembro. Então, vai ser um debate agora do G20. O G20 também é um fórum premier para se debater multilateralismo e governança global. E eu acho que o Brasil tem um papel fundamental de dar as suas diretrizes, de dar as suas contrapartidas em relação se adere ou não à Rota da Seda, mas eu acho que o Brasil tem um papel hoje fundamental, até porque, depois do COP29, que está sendo agora no Azerbaijão, o COP30 vai ser no Brasil. Perfeito. Eu queria agradecer a presença do Dr. José Ricardo, do Dr. Thomas Ló. É uma satisfação enorme recebê-los aqui no 8º Fórum Mackenzie Liberdade Econômica, e um grande abraço a quem está assistindo.